16 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no dia 52, desde o início da invasão em grande escala. Sejam bem-vindos, dou as boas-vindas ao Boletim de Situação. No relatório de hoje, vamos analisar muitas coisas. Vamos dar uma olhada em um ataque russo à capital ucraniana. Também vamos analisar quais críticas estão circulando atualmente em relação a Zelensky e aos novos sistemas ucranianos. E o que também veremos são drones Shahed russos e sua cópia licenciada Geran 2, que se desintegram no ar e muitas vezes nem chegam ao alvo, assim como muitas outras coisas. Então, como sempre, fique ligado. Vamos começar agora mesmo. Durante a noite, por volta das 2h30, houve um pesado ataque russo com mísseis contra Kiev. As sirenes e as explosões teriam sido ouvidas quase ao mesmo tempo. Isso é um claro indicativo de que quase não houve tempo de reação. Vários prédios foram atingidos, incluindo residências. Especialmente grave foi o impacto em um prédio residencial que desabou. Equipes de resgate resgataram uma criança com vida dos escombros e ainda buscam a mãe. Essa era a última informação. Atualmente, há 9 mortos e 23 feridos graves, mas os números estão aumentando praticamente a cada hora. O ataque aconteceu em um momento em que a população ainda dormia. Isso aumenta o impacto de tais ataques, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Aliás, é assim que o ataque noturno a Kiev está sendo retratado pelo lado russo. Segundo eles, foram usados armamentos de alta precisão para atacar muitos setores de defesa e energia da Ucrânia. Também foram mencionadas outras instalações que estariam ligadas à produção de drones e mísseis de cruzeiro. Mas a frase central é, abre aspas, todos os alvos previstos foram atingidos. Danos civis, como o impacto em prédios residenciais ou, claro, uma casa desabada, naturalmente não aparecem nessa apresentação. O ataque é descrito apenas como um golpe preciso em infraestrutura militar relevante. Ou talvez eles tenham até admitido que o ataque a residências civis também fazia parte desses chamados alvos previstos. Veja só, o especialista militar russo Boris Roshin relata novamente avanços em Malatok Matka. A vila está localizada aqui, no Alfinete Azul, a sudeste de Orkiv. Então, é exatamente neste ponto que estão as linhas de frente. Mais ou menos aqui, há quase já faz 2 anos. Se não for até 2 anos e meio. Sim, por cerca de 2 anos e meio. Desde então, a linha de frente está mais ou menos aqui. Acho que este é um vídeo muito bom para mostrar que, em alguns trechos da linha de frente, simplesmente não há mais avanço. Mas mesmo assim, continuam propagando com insistência que há avanços. E o bom disso é que a internet, é claro, nunca esquece. Me pergunto o que os espectadores acham ao ouvir isso toda semana. Estamos falando de uma vila, não de uma grande cidade. Uma grande cidade, onde você poderia dizer, ok, uma luta de 1 ano e meio, talvez isso seja realista, mas estamos falando de uma vila. Quantos soldados caíram para que essa notícia fosse relatada por 1 ano inteiro? É inacreditável, mas vemos pouco avanço na linha de frente. Mas as perdas continuam aumentando. Drones russos se desintegram. Defesa antiaérea ucraniana divulgou novos materiais. Mais precisamente, a empresa Wild Hornets, que principalmente fabrica drones interceptores. E isso nos mostra um quadro bastante claro. Drones Shahed seriamente danificados em voo rumo ao alvo. Nas imagens dos drones interceptores, dá para ver, na verdade é um drone Geran, mas esse é o modelo russo copiado do Shahed 136 em que partes se soltaram durante o voo. Tampas de manutenção abertas ou ausentes, asas entortadas, partes do nariz completamente arrancadas. E o mais importante é o seguinte, isso não é causado por tiros. Os drones já estavam danificados ainda em voo, antes mesmo de alguém atirar neles. Isso não é um caso isolado. Segundo os ucranianos, isso tem sido observado cada vez mais. O motivo está claramente na produção. Em Alabuga, a fabricação é feita em massa. Grandes quantidades, baixos custos, pressão por tempo. O Kremlin quer cada vez mais drones. Segundo os ucranianos, eles produzem cerca de 550 unidades desse tipo por dia, mas o Kremlin quer mais. Eles estão tentando chegar a 1000. A garantia de qualidade agora parece opcional, como em outros setores russos.
Vocês não precisam se surpreender, porque a Rússia, na verdade, é um país que ganha dinheiro com recursos naturais e não com tecnologia ou grandes inovações, já que lá eles não levam a garantia de qualidade tão a sério. Por isso, muitos aviões russos caem quase semanalmente no interior do país, sem terem sido abatidos pelo inimigo. Há cadeias de suprimentos improvisadas, montagem improvisada e pessoal sem muita formação técnica, muitas vezes em condições questionáveis, segundo o lado ucraniano. O resultado dessas afirmações agora pode ser visto no ar. Os drones decolam, mas depois se desmontam sozinhos. No fim das contas, a Rússia coloca mais drones no ar do que antes, porém a qualidade está sendo substituída pela quantidade. Seguimos falando sobre drones. Há críticas fortes aos esforços ucranianos com mísseis e drones, especialmente quanto à forma como esses sistemas são mostrados ao público, principalmente nas aparições de Zelensky. A acusação, no fundo, é sempre a mesma. Novos sistemas são anunciados ou destacados regularmente, com grandes promessas sobre alcance, produção em série ou impacto estratégico. Enquanto o uso real dessas armas, visto de fora, só pode ser compreendido de forma limitada. Vários exemplos dos últimos anos são citados. Alguns programas, como variantes aprimoradas do míssil Neptune, parecem estar em uso, embora apenas em uma escala muito limitada. Desde a introdução do novo tipo, talvez só tenhamos notado 2, e isso já faz mais de meio ano. Outros sistemas, como o Sapsan ou certas variantes da linha Flamingo, aparecem até agora mais em anúncios, entrevistas ou áreas isoladas, sem que se veja um uso amplo, segundo a acusação. Lembre-se, ainda estamos em uma guerra de informações. Isso leva a dar um campo de tensão entre a comunicação pública e a realidade do uso real, principalmente dos dois lados e também do lado dos acusadores. Outro fator importante nesse debate são as declarações de Kirill Budapest. Ele mesmo admitiu que a Ucrânia ainda depende fortemente de parceiros estrangeiros para determinados componentes, especialmente em tecnologias sensíveis que não podem ser fornecidas facilmente. Esse é um fator decisivo. Mísseis de cruzeiro ou sistemas balísticos modernos são muito complexos. Não se trata apenas de instalar uma ogiva ou aumentar o alcance, mas sim de navegação, aquisição de alvos, controle e integração. O restante, os ucranianos já têm por conta própria. É exatamente nessa área que se decide se um sistema é confiável e pode ser usado em grande escala. Além disso, a indústria de defesa ucraniana está operando sob condições de guerra. Instalações de produção em risco, cadeias de suprimentos limitadas e desenvolvimento sob forte pressão de tempo e custo. Isso, inevitavelmente, faz com que muitos projetos avancem mais devagar ou não alcancem as quantidades planejadas ou anunciadas publicamente. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar o outro lado. A Ucrânia desenvolveu nos últimos anos sistemas comprovadamente funcionais, principalmente na área de drones, mas também em casos de ataques de longo alcance. Ataques frequentes no interior da Rússia atingem instalações importantes semanal ou diariamente, mostrando que certas capacidades existem e ainda estão sendo utilizadas. Aqui colidem dois níveis. De um lado, desenvolvimentos e capacidades reais sendo construídos em condições difíceis. E, por outro lado, uma comunicação que às vezes mostra esses programas como mais avançados, rápidos ou grandes do que realmente são. Nem todo anúncio é automaticamente um sistema pronto para uso, muito menos um em grande escala, como você provavelmente já sabe. Mas, por outro lado, criticar isso não significa que esses programas simplesmente não existam. A verdade, como tantas vezes, está no meio. Existem avanços, mas também há sistemas funcionando, assim como limites claros na produção, tecnologia e escala. Vemos um ótimo exemplo disso no Flamingo, ou seja, no FP5... Vemos ataques com o Flamingo, mas menos do que o esperado e, principalmente, ainda de forma relativamente imprecisa. De modo geral, posso dizer com base em várias observações que a tecnologia de drones do lado ucraniano é muito mais desenvolvida e avançada do que os mísseis de cruzeiro ou mísseis balísticos. Mas todo começo é difícil. Vamos ver o que o tempo nos reserva. Mas sim, também vemos ataques aqui. Houve mais um ataque ao porto de Tuapse, no Mar Negro. Isso aconteceu na noite de ontem para hoje. Imagens mostram tanques de combustível em chamas e um pier no porto. Foram afetadas tanto as quantidades armazenadas quanto áreas da infraestrutura de carregamento. Tuapse é um dos portos de carregamento de petróleo mais importantes da Rússia na costa do Mar Negro.
Se lá não forem atingidos apenas os tanques, mas também as áreas de atracação ou de transbordo, isso afeta diretamente o processo de carregamento. Isso significa concretamente: mesmo com petróleo disponível, pode ser que não seja mais possível exportá-lo na quantidade habitual, pois a ligação entre armazenamento e transporte foi prejudicada. Em incêndios grandes, não é permitido atracar ou carregar, independentemente do que estiver em chamas. E como já vimos, os russos estão demorando cada vez mais para controlar os incêndios, e os ucranianos estão aproveitando exatamente isso. Ataque a um porto, deixa ele queimando, e assim que o incêndio é apagado, vem o próximo ataque. Isso economiza munição e prolonga a paralisação. Na noite de 16 de abril, as forças ucranianas realizaram uma ampla operação com drones, atacando vários alvos ao mesmo tempo. Entre os alvos estavam 2 depósitos de mísseis balísticos Iskander de curto alcance na Crimeia. Além disso, instalações na região de Donetsk foram atacadas, incluindo a oficina e um depósito do complexo Rubicon. Os ataques também atingiram infraestrutura, depósitos de petróleo e sistemas de defesa antiaérea. De acordo com as informações disponíveis, sistemas como Buk-M1OS-AK ou Pantsir foram desativados, além de um simulacro de um sistema Tung-Suhe. Isso acabou sendo um drone desperdiçado. Ao todo, cerca de 16 alvos foram atingidos em uma noite. Destaca-se a escolha dos alvos, pois não é apenas uma área atacada, mas vários níveis simultaneamente. Forças de mísseis, logística, defesa antiaérea e suprimentos, tudo que protegia a ilha. Isso, portanto, indica novamente uma operação coordenada, que já podemos observar aqui há semanas, se não há meses, na qual não se trata apenas de atingir alvos isolados, mas de pressionar diferentes partes de um sistema ao mesmo tempo e limitar as capacidades de defesa em determinadas áreas. Em Kherson, um trem de passageiros foi alvo de um ataque russo. Os russos divulgaram as imagens eles mesmos. Deem uma olhada nisso. Agora, atacaram e atingiram a locomotiva primeiro, não um vagão de passageiros como antes. Além disso, esse foi só o primeiro vídeo do ataque. Eu não sei se, posteriormente, assim como no passado, eles também atacaram vagões de passageiros que agora estão em exibição. E com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a All Go Crew. Agradeço ao Tenente Coronel Hennek, Sedatite e Fred Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.